Fala pessoas, beleza? Nesse vídeo vou testar mais um software de backup. A bola da vez é a versão gratuita do ISO Studio Backup. Partiu tela do computador. Bom, mão na massa, né? Vamos primeiro baixar o software ISO Studio. É esse aqui que já vai direto. Tá certo o site, freeware de backup, ISO Studio Backup, baixar grátis. Aqui ele compara, né, a versão free com a versão home. Vamos de versão free mesmo. Fechar aqui, fechar o navegador e vamos na pasta download. Bom, percebam que tem dois instaladores, né? O que acontece? Mesmo eu indo no site correto, como vocês viram, esse instalador aqui é o instalador da versão home. Antes de começar a gravar o vídeo, eu tentei várias vezes no link correto, baixei 2 ou 3 vezes, instalei e sempre ele tenta instalar a versão home. Mas como eu tinha o instalador no meu backup da versão free, então eu vou usar esse instalador aqui. Clico no botão direito do mouse, executar como administrador, português, ok. Que mais uma vez ele comprar a versão free com a versão home. Aqui tem edição home, mas eu escolho aqui seguinte, aceitar o contrato, criar ícone na área de trabalho, não, seguinte. Tudo certo, deixar marcado aqui executar e concluir. E essa é a tela principal do software. Bem clean, né? Todo em português. Bom, de cara aqui nós já percebemos que a opção de clonagem somente na versão Premium, né? Na versão Home. Mas antes vamos aqui nas configurações padrão. Então vem aqui nesse quadradinho e vamos em ajustar. Idioma português, o caminho já está setado para a unidade E na minha máquina. Então aqui, verificar atualizações automaticamente, é bom deixar marcado. Junte-se ao programa de aperfeiçoamento, eu particularmente não gosto, desabilito. E aqui, se você quiser, você pode receber essas notificações aqui, né? Ou todas elas, ou você escolhe quais notificações receber. Então aqui, notificar quando o backup iniciar, quando o backup for concluído, quando o backup encontrar algum problema, ou lembrar de criar backup regularmente. E é só isso aqui. Bom, além desses ajustes, nós temos aqui ferramentas, procurar para restaurar. Aqui é para você restaurar um backup, né? Mas aí precisa já ter um preset criado. Mas vamos aqui em ferramentas. Essas ferramentas que está com esse diamante são ferramentas da versão home, da versão paga. O que é que eu posso usar aqui? Gerenciamento de pré-OS, que na verdade aqui é você integrar o ISO Studio Backup ao boot do sistema, verificar a imagem, né? Verificar a integridade da imagem, criar disco de emergência, montar backup, abrir um backup, registros, né? O que acontece dentro do sistema, você pode visualizar aqui, importar ou exportar uma tarefa e atualizar disco. Bom, agora vamos ver de fato quais backups a gente pode criar aqui. Então vamos aqui em criar backup e temos aqui 4 tipos de backup. Backup de arquivo, arquivo ou pasta, né? Então aqui você seleciona a pasta ou a unidade ou o arquivo que você quer. Backup de disco, então você seleciona ou um disco todo ou somente uma ou mais partições. Backup do sistema operacional, né? A origem ele já marca a unidade C e o destino, no caso aqui, está marcado a unidade E. Bom, aqui nós temos o botão opções e nele nós temos 4 abas, né? Aqui, opções, agenda, filtro e notificação, sendo que filtro e notificação somente na versão paga. Em opções nós temos modo de backup. Você pode escolher o modo de imagem, ou seja, todo backup que é criado vai ser em um único arquivo de imagem, ou o formato meio que tradicional, né? Os arquivos são copiados para o destino de forma solta. Compressão, nenhum, normal, rápida e alto, sendo os dois últimos somente na versão paga, mas a compressão normal já atende perfeitamente. Velocidade de transferência, né? Sempre tem essas opções em software de backup. Prioridade, então aqui nós temos baixo, médio e alto. Pode deixar no médio mesmo. Aqui é a prioridade do backup no processador memória do computador ou do notebook, certo? Pode deixar no médio, não vai interferir se você precisar, se você estiver fazendo outra coisa. Aqui, né, a opção de dividir imagem está no automático. Criptografia, comandos personalizados somente na versão paga. Copiar fora do local, então aqui você escolhe o protocolo FTP ou SFTP. Backup do arquivo, preservar os ajustes de segurança do backup, no backup ou incluir todo o conteúdo referido ao ponto de análise. Eu realmente não sei o que significa isso aqui, por padrão ele já marca isso aqui, preservar os ajustes de segurança no backup.
Backup de disco, setor por setor. Aqui ele vai fazer um backup fiel do disco, camada por camada. Então, o backup vai ser muito mais demorado, o tamanho dele vai ficar enorme. Então, aqui você só marque se você trabalhar com segurança de dados. Ao executar tarefas, use contas de usuários. Você pode usar a conta do usuário do sistema, que já está marcado, ou mudar de conta. Essa conta aqui não é uma conta criada no software, é uma conta criada no Windows. Em agenda, nós temos agendamento uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente, sob o evento e backup inteligente, sendo sob o evento backup inteligente somente na versão paga. Vamos aqui em semanalmente. Em método de backup, nós temos aqui os 3 métodos de backup: completo, incremental e diferencial. O que é que acontece aqui? Se eu marcar o método de backup completo, ele vai criar um backup completo toda vez que você acionar a rotina, ou se ela estiver no modo agendamento. Se eu marcar a opção incremental ou diferencial, ele vai criar um backup completo e depois um diferencial, porque backups diferenciais e incrementais, eles dependem de um backup completo. Então aqui, ele automaticamente já cria o completo. Você não precisa criar um backup completo separado do diferencial, uma rotina, né? Uma rotina de backup. Então, se você marcar diferencial, tem essa opção aqui, que significa que a cada 5 backups diferenciais, ele cria um backup completo. Despertar o computador para executar este backup, executar o backup perdido na inicialização do sistema. Em ativar a estratégia de reserva de imagem, que significa retenção de backup, né? Então, se eu marcar aqui, eu tenho as opções: não vou preservar mais do que um backup por dia, ou um backup por semana, ou 2 backups por dia. Geralmente, eu habilito essa opção aqui, eu escolho vou preservar o último backup. Então, a cada 2 backups, a partir do terceiro ele exclui o último backup antigo. Então, sempre ele vai deixar 2 backups. Não excluir a primeira imagem e reservar a imagem via método de mesclagem de imagem, que eu realmente não sei do que se trata. Vamos dar uma olhadinha aqui nas opções pagas, né, sobre o evento. Aqui é bem interessante, porque ele executa backup de acordo com o que acontece no sistema operacional. Então, por exemplo, aqui tem executar backup ao iniciar, ao desligar, ao iniciar a sessão do usuário, ao terminar a sessão do usuário e aqui se um dispositivo USB estiver conectado. A opção mais interessante aqui seria essa daqui, essa última, USB conectado. Por quê? Por exemplo, eu tenho um backup, o meu backup aqui é externo, eles são conectados na máquina via porta USB. Então, eu poderia criar uma rotina para, quando eu conectar os discos na porta USB, ele automaticamente passa o backup. Isso é bem interessante, mas infelizmente somente na versão paga. E o último tipo de backup é backup de dados de apps. Não sei se é somente na minha máquina, né? Ele só tem aqui 3 softwares, né, que ele faz backup automático. Tem o Microsoft Outlook, o Chrome e jogos salvos, né? Se tiver algum jogo aqui, mas assim, é bem limitado, né? Poderia ter mais opções. Bom, para criar backup seria só isso. Clonagem somente na versão Premium, então vamos usar o recurso de sincronização. Então aqui você escolhe a origem e o destino. Sendo que aqui no meio, ó, aqui você escolhe o tipo de sincronização, bidirecional ou unilateral. Sincronização para backup é unilateral, somente da origem para o destino. O bidirecional pode ser interessante, tipo você tem 2 máquinas, quer deixar a pasta tipo documentos dos 2 sincronizadas. Então, você usa bidirecional. Bom, eu escolhi aqui uma pasta de origem e uma pasta de destino para que aparecesse a opção aqui, o botão opções. Então, aqui nós temos agenda e filtro. Filtro, mais uma vez, é pago, né? E agenda eu posso escolher diariamente, semanalmente, mensalmente. E aqui tem um recurso interessantíssimo, que é sincronização em tempo real. Então aqui pode ser interessante, né? Se você quiser realmente que a sincronização bidirecional seja feita de forma automática, sem precisar fazer agendamento. Sobre o evento, novamente, né? É somente pago e tem aquela opçãozinha que eu acho top, que é USB conectado, pelo menos para mim. Bom, dá para perceber que a versão gratuita do ISO Studio Backup, ela é bem completa, né? Os recursos pagos, eles são recursos que não fazem falta, mas tem alguns recursos que são bem interessantes, tipo USB conectado, né? E alguns recursos de segurança, né? Podem valer a pena você pagar.
E aí, o que acharam? Na minha opinião, é uma excelente versão gratuita de um software de backup. Possui criação de imagem de disco ou de partições, criação de imagens somente do sistema operacional, backup de arquivos e pastas e até backup de apps. Um recurso que é difícil vir em uma versão gratuita de software de backup e que tem no ISO Todo Backup é a sincronização de pastas e arquivos, inclusive sincronização em tempo real. Também tem opções de agendamento, criptografia e os 3 tipos de backup, completo, diferencial e incremental. Por fim, o software consome pouquíssimos recursos da máquina, quando habilitado para iniciar junto com o Windows, mas alguns recursos que vêm na versão paga podem fazer falta. Iniciar o backup ao conectar um dispositivo externo via porta USB é uma delas, na minha opinião. Clonagem e algumas opções interessantes de segurança também somente na versão paga. Caso você decida pela versão paga, existem 3 tipos de assinatura: mensal, anual e vitalícia. A assinatura anual pode ser interessante, pois trata-se do tipo de assinatura perpétua. Após o período de 12 meses, você continua usando o software normalmente. A licença é sua. O que você não terá mais é a atualização de software e de segurança. O que muitos fazem é voltar a assinar depois de 1 ou 2 anos, ou quando houver uma atualização realmente que vale a pena. Se esse conteúdo foi relevante para você, dê o seu like, compartilhe, nos siga e ative o sininho para ficar por dentro de novos vídeos. Até a próxima!